Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu ia falar aqui, aproveitando a igreja que está em pé. Então, quem sentou, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aqui não tem ninguém cansado, porque começamos a cultuar há pouco tempo, amém? Se tiver alguém cansado, você está no lugar certo. Porque aqui Deus ele traz o alívio, ele revigora as forças. Amém? Pedir que a igreja abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. 1 Samuel capítulo 17. É um texto bastante conhecido toda a igreja do Senhor. A partir do versículo 45, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por todas as coisas. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua casa, em Teu nome. Te agradecer, Deus, porque a Tua presença ela é real neste lugar e a Tua palavra garante isso. Nesse momento eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre as nossas vidas. Que enquanto a Tua palavra ela vai sendo ministrada, Deus, aquele que precisa de cura, receba cura. Aquele que precisa de libertação, seja liberto. Aquele que precisa de um renovo, de uma restauração, que receba conforme a sua necessidade, porque Tu és o Deus que conhece a necessidade de cada um de nós. A nossa vida pertence ao Senhor, este lugar pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus deste lugar, Tu és o Deus da nossa vida. E nós declaramos que nós não somos nada sem o Teu agir, sem o Teu manifestar, sem a presença do Teu Espírito, Pai. Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos, Deus. Que não seja, Senhor, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que não seja, Deus, a minha palavra, mas a palavra do Senhor. E que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti por todas as coisas. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é fé que vence o medo. Fé que vence o medo. Hoje o que nós percebemos na igreja do Senhor, que a necessidade hoje está sendo mais trabalhar na vida dos seus filhos e das suas filhas, o acreditar, o continuar acreditando. Porque o mundo ele está afunilando para quê? Para as perdas. As pessoas estão cada vez mais com o coração endurecido. As pessoas estão mais arredias em ouvir sobre o Senhor. E com isso elas deixam de acreditar que pode haver uma mudança, que pode haver uma esperança, que pode haver uma porta aberta. Nós estamos dentro da igreja, nós conseguimos ouvir a palavra, nós conseguimos entender a palavra, nós conseguimos visualizar o agir de Deus na nossa vida e na vida dos irmãos. Isso é uma realidade dentro do meio cristão, mas existem muitos que a fé está desfalecendo. Por quê? Hoje nós vamos trabalhar uma forma de você aguçar a sua fé.
Jesus ele disse: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Porque hoje as pessoas estão sendo mais tomadas pelos sentimentos que levam a desistir, a se frustrar, a desanimar, que chama-se o medo. O medo ele está tomando conta da vida das pessoas. E essas pessoas elas estão sendo impedidas de avançar, de conquistar e de crescer. Fé que vence o medo. Fé na Bíblia é um princípio de ação e poder que se manifesta quando se trabalha para alcançar uma meta ou se espera algo que ainda não se pode ver. É uma confiança profunda e inabalável em Deus, que se baseia na crença de que Ele é soberano, bondoso e fiel. Mas o que a Bíblia diz sobre fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, que está lá em Hebreus 11, 1. Nós temos claramente definido o que se trata sobre fé. E se nós perguntarmos para os irmãos, se você tem fé, todos nós somos categóricos em dizer que nós temos fé. Mas a fé, ela é medida quando a adversidade se levanta. A fé, ela é colocada à prova quando você se depara com situações adversas. A fé, ela vai ser colocada à prova que existe realmente em você quando surgem as dificuldades. E quando essas dificuldades surgem, são aquelas que você, aos seus olhos, você não consegue resolver. Aí você precisa ter fé. Em quem? No Deus da tua salvação. Você precisa acreditar, porque a fé é o mecanismo que Deus usa para que eu possa fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Crendo que aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer por mim. Isso aí é fé. A fé, ela precisa ter a obra, porque a fé sem obra, ela é morta. E como que eu mostro fé? Através das minhas atitudes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A coragem não quer dizer ausência de medo. Uma pessoa corajosa não quer dizer que ela não sente medo. Todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. Mas a coragem, ela sobrepõe o medo. A fé em Deus, ela precisa sobrepor as adversidades. A fé, quando eu digo que eu tenho fé, ela não me para. Pelo contrário, a fé, ela me movimenta. A fé faz eu sair do lugar. Agora o medo, ele paralisa. O medo, ele cega. O medo, ele trava. O medo faz a pessoa retroceder. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o quanto que a questão do medo para Deus não é visto com bons olhos. Porque o medo, ele impede nós como igreja de fazer as coisas do Senhor. O medo é uma emoção natural que pode ser paralisante e impedir as pessoas de cumprir os propósitos de Deus. O medo pode ser visto como uma regência espiritual, quando ele domina a mente, paralisa, impede de avançar e experimentar coisas novas, comprometendo as escolhas. Joyce Meyer, ela falou uma frase sobre o medo que eu achei interessante. A Joyce, ela fala o seguinte, que o medo é fé no que Satanás diz. O medo é a fé no que Satanás diz. Porque você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo para mim e para você: ei, tenha medo. Pelo contrário, você pode pesquisar na Bíblia, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse 366
vezes, Deus dizendo para a igreja dele, para a sua igreja, para a igreja do Senhor, não temas. 366 vezes, um dia para cada ano, um dia para cada mês, até o ano bissexto tem, não temas. Por quê? Por que Deus ele explana essa advertência, essa observação para a igreja do Senhor? Todo dia Deus está dizendo para mim e para você como os filhos, não temas. Sabe por quê? Porque todo dia Ele está comigo e com você. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias. Agora eu preciso acreditar nisso. Mas eu acredito que Deus está comigo, pastor, todos os dias quando as coisas vão bem, não. É todos os dias, estando bem ou não estando bem, Deus ele está comigo e com você. Uma coisa é fato. O Espírito Santo é mais real do que nós. Agora, como que você crê? Como que você acredita? Segundo Timóteo 1,7 diz, porque Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus ele nos revestiu de poder, sim ou não? Preste atenção. Deus ele nos chama, Deus ele escolhe nós, Deus nos reveste de poder, para quê? Sermos medrosos. Apocalipse 21:8, salvo engano, lá diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Preste atenção. Você pega Juízes 7, quando Deus ele chama Gideão, Gideão consegue reunir quantas pessoas? 32.000 pessoas, sim ou não? Aí Deus vira para Gideão e diz, Gideão, é muita gente que está contigo, vamos mandar algumas voltarem. Quais são essas que vão voltar, Senhor? Os tímidos e os medrosos dizem para voltar para casa. Quantas pessoas que voltaram das 32.000? 22.000. Ei, é tímido? É medroso? Volta. Seu lugar não é aqui. Sabe por quê? Porque o tímido e o medroso, ele olha para as suas capacidades. O tímido e o medroso, ele olha para as suas forças. Para quem crê em Deus, não olha para a sua força, para o seu tamanho, não olha para nada, ele olha para a grandeza e pelo poder do Deus que ele serve. Eu não posso, mas ele pode. Eu sou pequeno, mas o meu Deus, ele é grande. Eu sou fraco, mas ele é forte. Glória a Deus. A pessoa que é temente a Deus, que tem fé em Deus, uma das características dessa pessoa, visível, é que tudo ela glorifica o nome do Senhor. Tudo. Quem era Davi? Davi era o caçula da casa de Jessé. Como que a Bíblia descreve Davi? Um rapazinho ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Davi não era descrito na Bíblia como um guerreiro, como um homem másculo, alto, não. Os irmãos de Davi eram guerreiros. Eles faziam parte do exército de Saul. Mas Davi, ele apacentava as ovelhas do pai. Davi cuidava do rebanho. Davi, ele relata que por algumas vezes o urso tentou pegar uma ovelha. O leão tentou pegar uma ovelha. Mas Davi, ele não permitia, ele ia lá e tirava a ovelha da boca dos animais. E ele matava. Mas por quê? Porque o Senhor era com Davi.
Ei, Davi era o menor de sua casa. Davi era o cara que era desacreditado até pelos irmãos. Ele era criticado pelos irmãos. Porque existem pessoas que elas são assim. Quando elas acham que estão num nível um pouco mais alto, ela acha que ela tem que pisar no que está mais baixo, e não é assim. Quando Deus coloca você num degrau um pouco mais alto, é para que você possa ter a capacidade de estender a mão e ajudar aquele que está no lugar que onde um dia você esteve. E saber puxar ele, levantar ele. Sabe por quê? Porque é isso que agrada ao Senhor. Veja que Davi, ele é ungido rei. E depois que ele é ungido rei, a Bíblia fala que depois que Samuel derrama o óleo sobre Davi, o Espírito do Senhor era com Davi. A presença de Deus era com Davi. Deixa eu recordar algo para vocês. Quantos aqui lembram do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Tem alguns que não lembram, mas até o final da palavra você vai lembrar. E se você não entregou, você vai ter a oportunidade de entregar hoje. Quando nós entregamos a vida para Jesus, que nós confessamos o Senhor com Jesus, Senhor da nossa vida, além de ter festa no céu, o Espírito Santo que foi com Davi, ele faz morada em mim e em você. Ei, aqui não tem espírito de covardia. Aqui e aí tem espírito de poder. Mas eu preciso acreditar nisso. Porque se eu acredito realmente nisso, ei, nada me para. Nada me faz retroceder. Eu vou avançar, eu vou romper. Porque Deus, ele fala que ele nos chamou para ser cabeça e não ser cauda, sim ou não? Deus, ele nos chama não é para andar por baixo, mas e sim por cima. Mas isso na minha vida é uma realidade, dependendo das circunstâncias, tem que ser. Porque agora se levanta um gigante perante Israel. E esse gigante, ele tem um nome chamado Golias. A Bíblia relata que Golias, ele tinha mais ou menos de 2,70 a 3 metros de altura. Eu tenho 1,82 m. Um homem de guerra. Um homem acostumado a guerrear, a matar. Tanto que o exército filisteu está de um lado. Mas quem vai para a frente de batalha é apenas um homem. Capaz de derrotar qualquer um, no entendimento dele. E sabe o que me chama a atenção? Que a Bíblia ela fala que esse filisteu, ele fazia o deboche contra o povo de Israel 2 vezes por dia durante 40 dias. Ou seja, durante 40 dias, ele debochou do exército de Israel. Ninguém se prontificou a enfrentar o Golias, por quê? Paralisados com medo. O exército de Israel não estava de férias. Eles estavam de armaduras, de espadas, de capacete, de cavalos, de escudo. Eles estavam vestidos como verdadeiros guerreiros, mas não estavam revestidos pelo Espírito do Deus de Israel. Não estavam. Eles se passaram por uma humilhação. Humilhação. Aonde estava a confiança do exército de Israel? Em Deus? Não, nas suas próprias forças. Você sabe quando Satanás ele buzina no nosso ouvido, dizendo: olha, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você vai perder. Você não é digno. Você não é merecedora. Acabou. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás.
Porque Deus, Ele fala para mim e para você: ei, você vai conseguir. Você vai levantar, você vai sarar, você vai ser liberto. Ei, você vai prosperar, a porta vai abrir para você, não porque você é capaz, mas é porque eu estou contigo. Muitas vezes nós estamos numa data como esta, numa ansiedade tão grande no coração, com uma interrogação desse tamanho, perguntando: Senhor, como vai ser o meu 2025? Porque o 2024, Pai, não foi fácil. Foi lutas, foi perdas. Ei, foi, não será mais. 2025 vai ser bênção, vai ser de prosperidade, vai ser o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para a glória do nome dEle. Tudo que nós fizermos vai prosperar, vai crescer, vai avançar e vai glorificar o nome do Senhor. O 2025 ele não é escrito por mim, por você. O 2025 já foi escrito por Ele, pelo Deus da nossa vida. Ei! É Deus que sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Enquanto os soldados olhavam a grandeza de Golias, enquanto os soldados viam o tamanho do braço de Golias, enquanto os soldados viam o tamanho da espada de Golias, eles não saíram do lugar. Davi é enviado para o campo de batalha, não foi para pelejar. Ele não foi para guerrear. Sabe o que eu imagino? É Deus olhando lá aquela cena, ele sendo afrontado e dizendo: não, o que está faltando ali não é mais um soldado no exército de Israel. O que está faltando ali é um homem segundo o meu coração. Eu estava hoje meditando sobre como pode ser os sentimentos que tem no coração de Deus, cara. Se Deus ele abre o coração e fala: igreja, leia. Você não vai ler, em hipótese alguma, derrota. Você não vai ler, nem em hipótese nenhuma, desistir, perder, retroceder, não. No coração de Deus vai ter vitória, vitória e vitória, porque Ele é o Deus da glória e Ele é o Deus que dá vitória. Eu preciso só de uma pessoa, segundo o meu coração. Jessé fala para Davi: leva algumas coisas para o campo de batalha, veja como que estão seus irmãos e me dê notícias, filho. E Davi ele sai para uma das maiores batalhas da sua vida. Davi, quando ele chega, o cenário que ele encontra é os irmãos dele tremendo de medo. Um gigante afrontando o povo de Deus. E ele se indigna. Como pode alguém falar sobre o nosso Deus e ninguém fazer nada? Você consegue entender isso? Davi não está disposto a enfrentar o gigante pela sua glória. Davi não está disposto a enfrentar o gigante por causa do seu nome. É pelo nome dele. É por ele. A peleja não é minha e não é sua. Deus poderia mandar um anjo e acabar com a raça do filisteu, sim ou não? Ele poderia ter feito isso na época de Sansão, sim ou não? Por que não fez?
Pastor, a Bíblia fala que a peleja não é nossa, que a peleja é dele. Mas Davi também declarou, no texto que nós lemos, a guerra não é nossa, a guerra é dele. Preste atenção. Eu e você somos a arma que Deus quer usar. Surianda lá balaia de que se delema. Eu quero te dar vitória, mas eu preciso que você avance, que você se posicione, que você diga para o Senhor: eu quero, eu estou aqui, envia-me, usa-me. Mas como que é ser usado? O usado por Deus não vê lugar, não mede palavras. Se Ele mandar falar, você vai falar. Se mandar entregar, você vai entregar. Não adianta eu andar de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, mas primeira rugida daquele que pensa que é um leão, eu saio correndo. Porque a Bíblia ela fala que Satanás ele ruge como um leão, mas não é o leão. Mas Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Davi ele se depara com aquele gigante e ele fala assim: não, esse gigante ele não pode ficar sem resposta, ele vai ter uma resposta. Deixa eu te fazer duas perguntas. O gigante que se levanta contra o povo de Israel, que agora está diante de Davi, tem um nome, chama Golias. Qual gigante tem levantado sobre a sua vida? Qual? É o sentimento de perda? É o medo que te trava? O medo de não prosperar? O medo de aceitar novos desafios? O medo de mudar de emprego muitas vezes? Eu lembro que quando eu estava passando uma dificuldade em casa, a gente é recém-convertido. Meu pai me chamava para trabalhar com ele vendendo imóveis. E eu trabalhava vendendo livro há 16 anos. O livro você colocava na minha mão, eu sabia onde vender. Mas naquela época eu ganhava um salário mínimo e meio, como se fosse hoje. E andava o dia inteiro. De manhã, tarde e à noite. E eu estava aqui tinha uma porta. Eu estava aqui na intercessão e o pastor Domingo estava pregando. Aí o pastor Domingo falou bem assim, Deus usou a boca dele. Ele disse assim: muitas vezes Deus, Ele quer abrir a porta para o filho, para abençoar a vida dele, para mudar a história dele, mas ele não vai, porque está com medo, porque a mudança dá medo. Ele está acostumado a fazer a mesma coisa há muito tempo, ele não aceita essa porta aberta. Ei, você não depende de Deus, você está dependendo do seu próprio entendimento, da sua própria força. A carapuça veio assim para mim bordado, Nil. Isso num domingo. Na segunda-feira eu fui lá no meu pai e falei: pai, eu quero fazer o curso, eu quero trabalhar com o senhor. Muitas vezes Deus ele precisa dar essa sacudida em mim e você dizer: ei, você está temendo o quê? Olha para mim. Olha para mim, que aí você vai começar a viver coisas grandes e sobrenaturais. Lembra de Pedro? Ei, a fé de Pedro fez ele vencer a gravidade. Presta atenção. Senhor, se é o Senhor, fala para que eu possa ir ao teu encontro, que eu irei. Pedro, venha, porque sou eu. E Pedro começou a olhar para Jesus e começou a caminhar sobre as águas. O que é isso? É fé. É fé. E ele fez. Abraão, me entrega seu único filho.
Ei, qual que era a promessa de Deus para Abraão? Abraão, farei de ti pai de multidões. Para isso ele precisava gerar um filho. E ele gerou um único filho. Isaac era o único filho. Muitas vezes Deus ele vai pedir aquilo que para você é tudo. Mas ele não precisa do seu tudo. Ele só precisa da sua fé. Ele não queria Isaac. Deus não queria Isaac. Deus queria a fé de Abraão. Que além de pai de multidões, é o pai da fé. O que Jesus pede para mim e para você? Carro, casa, dinheiro. Não. Sabe por quê? Porque tudo isso se perde e fica aqui. O que ele pede para mim e para você é a nossa vida. Sabe por quê? Porque se eu for cuidar da minha vida, como eu tentei cuidar até meus 33 anos, foi só perda. A minha vida mudou quando eu peguei a minha vida e entreguei para o Senhor. E eu não entreguei as melhores coisas, porque eu entreguei a minha vida para Ele arrebentada. E Deus ele me pegou e me quebrou. Ele pegou o vaso e quebrou o vaso. Mas eu entendi que esse vaso que estava sendo quebrado, que era eu, não era para ser descartado. Era para ser refeito. Ei, agora eu faço você do meu jeito. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. O gigante se levantou no seu relacionamento conjugal. Deixa Deus resolver do jeito dele. A sua vida financeira é o gigante que se levantou, as dívidas se levantaram. Ei, entrega na mão do Senhor, deixa Ele resolver do jeito dele. A peleja é dele, mas Ele vai usar você. Ele vai usar você. Eu já passei por muitas situações adversas, já na presença do Senhor. E quantas vezes o Senhor me sacudia e me dizia: quem sabe aquilo que é melhor para você? É você ou eu? Até para ser batizado com o Espírito Santo, eu buscava e não recebia. E no monte Deus teve que falar comigo. Eu em espírito dizia, eu já falei isso para vocês. Eu em espírito eu disse: Senhor, hoje o Senhor não fala comigo. E a irmã na minha frente, falando em língua, voltou com o dedo assim: ó, você que disse que eu não falo com você. Minha perna amoleceu, caí de joelho e comecei a chorar. E ele disse: tudo é no meu tempo e do meu jeito. Acabou a oração no monte. O pastor que estava lá junto com nós, que era o pastor Fernandes, ele falou assim: acabou. O que tinha que acontecer aqui hoje já aconteceu, vamos embora. Nós não ficamos 20 minutos no monte. E eu disse assim: tá bom, Senhor, é no seu tempo, é do seu jeito, amém, amém, amém. Eu pensava em fazer uma campanha de jejum para me receber o batismo. Eu lembrava da palavra: Senhor, é no seu tempo e é no seu jeito. Nós andamos ansiosos, não é? Nós queremos as coisas para ontem. Nós somos imediatistas. Deus não trabalha dessa forma. Deus ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Uma coisa é clara: o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida, nunca jamais eles vão ser frustrados. Não tem ninguém que possa impedir. Vai acontecer no tempo dele, do jeito dele. Para o povo de Israel era impossível lutar contra Golias. Muitas vezes você está passando por alguma situação que para você parece impossível ser resolvido. Tem gente que ainda fala bem assim, ó:
A minha perda foi muito grande, Senhor. Do jeito que eu estou, eu prefiro morrer. Eu não sei que perda essa é grande, sendo que você está vivo. O maior bem que você tem é a sua vida. Porque através da sua vida, entregando ela à mão do Senhor, você recebe o direito de morar no céu. E por que morrer? Morrer é desistir. Querer morrer é um espírito de covardia. É o medo que assola a sua vida. Muitas vezes nós precisamos perder para poder crescer. Meu pai, ele falava bem assim, ó: você quer ver o homem valorizar as coisas? Mexe no bolso dele. E é verdade. Quando você precisa tirar do bolso e custear, você valoriza. Quando a coisa vem de graça, você não dá tanto valor. Não é uma verdade? É uma verdade. Mas Davi tem intimidade. Davi tem relacionamento. Davi, ele não foi chamado só por chamar. Você crê que Deus chamou você? Quantos creem? Levanta a mão. Quantos creem aqui que você é escolhido? Por que temer? Quando Golias se levanta, você lembra que Davi já tinha sido ungido rei? Ele já tinha sido ungido rei, mas não estava reinando. Davi, ele recebe a promessa, Davi recebe a unção, mas não recebe o trono ainda. Muitas vezes nós já recebemos várias promessas, sim ou não? Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus está entrando com providência na sua casa. Não aconteceu, não era de Deus, é de Deus, é o tempo de Deus e vai acontecer. Porque se Deus falou, por mais que você não esteja vivendo aquilo que Deus falou, não quer dizer que Ele não vai fazer. Quer dizer que ainda não chegou o tempo dele fazer. Mas se você tiver fé e prevalecer, você vai ver acontecer. Você vai ver. Você vai ver. O tempo é dele. Mas pastor, já tem 10 anos, não importa. Você pode sair daqui com a sua bênção, que muitas vezes você já está querendo largar. Presta atenção. Golias olha para Davi e o que ele vê? Você que vai me enfrentar. Ele não acreditou em Davi. Davi olha para Golias e ele enxerga o quê? Davi viu o escudo. Não tinha como não ver um armário daquele. Davi olha para ele e fala: ei, você está vindo com lança, com escudo, mas eu vou contra você, no nome do Senhor de Israel. Sabe o que Davi está dizendo para Golias? Não desacredita de mim não. Ei, gigante, tu és grande, eu sou pequeno, mas maior é o que está em mim do que os que está em você. O exército de Israel está lá, observando. Posso falar uma coisa para vocês de coração? Eu não acredito que eles estavam acreditando numa vitória de Davi. Eu não acredito. Eles estavam esperando a morte de Davi. Sabe por quê? Porque se eles crescem da mesma forma que Davi cria no Deus de Israel, não precisaria de Davi, eles estariam pelejando. Quantos aqui creem na oração? No poder da oração? Se você crê no poder da oração, quando Deus coloca uma dificuldade perante você, você não precisa chamar A, B ou C. Você vai orar. E Deus vai fazer.
E o nome dele vai ser glorificado através de você. Porque o que a gente mais vê é o seguinte: chama pastor tal, chama pastor tal, chama a irmã tal. Não, não. Ele deu poder para mim e para você. Ei, nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados, no poder que há no nome de Jesus. Isso é exercer a fé. Quem tem fé lê Bíblia. Quem tem fé ora. Quem tem fé jejua. Quem tem fé faz tudo isso, porque o nome do Senhor é glorificado e a nossa vida ela é mudada, ela é transformada, ela é cheia, ela é revestida. Pode levantar Golias que for, vai levantar para cair, para morrer. Davi ele pega a funda. Davi pega a pedra. Ei, quem já viu uma guerra aonde o soldado vai usar uma pedra, uma funda? Quem? Não é a arma, não é a munição, é ele. Muralhas de Jericó, usaram o canhão, usaram bomba, pastor, dinamite. 7 voltas, quebra o cântaro e grita. Você consegue entender que você não precisa ter uma bazuca, nem uma metralhadora, nem uma pistola. Você precisa ter a palavra, que é mais poderosa do que qualquer armamento nuclear. Ei, acredita que Deus ele faz, porque ele faz. Eu fico pensando, assim a gente viaja. Eu quando estou preparando a palavra, estou buscando em Deus, assim, eu tenho um temor muito grande, porque assim eu não sei o que eu vou pregar. E vou falar para vocês, confessar para vocês. Quando eu recebo a notícia que eu vou pregar tal dia, eu já começo a orar. E quando o Espírito Santo me dá a palavra, eu fico caçando. Eu vou pregar sobre isso, ou talvez por isso, e isso aí vira uma salada. Eu falo, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que eu prego. Mas a gente fica caçando. Não sei se Rafica acontece isso com o Rafica, o pastor Fabiano, o pastor Paulo. Aí eu vou lá para Mateus, eu vou para João, eu volto para o Antigo Testamento e fica uma doidura. Aí a gente ouve o Espírito Santo dizer, espera. Espera. Eu estava dirigindo. E o Senhor falou comigo. A fé que vence o medo. Falei, vou pregar sobre Pedro andando sobre as águas. O Espírito Santo falou, espera. Davi e Golias. Falei, amém. Amém. Estou finalizando. Davi ele foi um especialista em vencer gigantes. Sabia? O Espírito Santo ministrou algo tão lindo no meu coração, que Golias não foi o primeiro gigante que Davi venceu. O primeiro gigante que Davi venceu foi o orgulho.
ele defendia as ovelhas do Pai com a sua vida. Mas ele nunca se vangloriou. Ele sempre glorificou o nome do Senhor. Davi, ele vence o gigante da autossuficiência. Eu posso enfrentar Golias. Ele sabia que ele em si, como homem, não poderia. Mas com o Senhor, sim. Você não vê na Bíblia Davi se sentindo inferiorizado, porque ele tinha um serviço da família que ninguém queria fazer, que era cuidar dos animais. Ele fazia o seu melhor. Gigantes que estão sendo derrubados. Ei, preste atenção. Todos esses gigantes que Davi derrotou, ele derrotou no anonimato. Ninguém precisou presenciar. Agora, contra Golias, Deus, ele diz: o povo vai ter que ver. Por quê? Por quê? Nossa, Davi vai ser o nosso rei, Senhor. Pequenininho, ruivo, tá mais para modelo do que para rei. Ei, tá mais para modelo do que para guerreiro. Não tem essa conversa. Ei, o rei de Israel agora vai ser Davi. Você sabe quem é Davi? Você sabe? Sabe? Sei, Senhor. É o que venceu o gigante, ele mesmo. Entende? Tudo foi no anonimato, mas agora todo mundo tem que ver. Existe bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, que você vai agradecer dentro do seu quarto, dentro do seu carro. Mas vai ter bênção que Deus vai fazer todo mundo ver. Não para engrandecer você, mas é para que todos saibam que Deus, ele é na sua vida. Ela não é nada, é sim, é serva do Altíssimo. Ele não é nada, é sim, é servo do Altíssimo. Presta bem atenção, Deus, ele sempre vai fazer. E ele sempre vai usar eu e você. Deus, ele quer muitas vezes que você lidere. E isso te incomoda, não é de agora, é de anos. E você só não liderou ainda, não é por falta de capacidade, é falta de coragem. E se não der certo, pastor, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, é pela sabedoria do Senhor. Ele faz acontecer. Nós estávamos aqui no sábado, os sacolões estavam todos arrumados. Eu conversando com Miramar, com Olga, falei: Olga, chegou de dar um certo medo no meu coração, de estar tudo aqui preparado e não vir ninguém para receber. Só que na hora que veio esse sentimento no meu coração, eu bloqueei, falei: não, isso que está preparado é o que nós podemos fazer. As pessoas virem é com o Senhor. Quantas pessoas estavam aí? A obra é dele. Ficamos com medo. Ficamos, mas esse medo ele foi parado, glória a Deus por isso. Mas e se chegar mais família do que os números de sacolões que tem? Eu falei para a minha mãe: a gente corre no mercado e compra. Mas que não vai ficar 100, não vai. Chegou 100 sacolões, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós dispusemos a fazer. Quando você se dispõe a fazer, ei, o abrir a porta não é com você. Não é. Quando você se dispõe a fazer, ele abre a porta. Ele mostra o caminho, ele trilha o caminho, até a palavra ele coloca na minha boca e na sua boca.
Davi pega a pedra e crava na testa de Golias. Golias, ele cai. Com a própria espada dele, ele pega e corta a cabeça de Golias. Eu lembrei do que Jesus falou para Pedro: aquele que vive da espada morrerá. Mas aquele que viver pelo Senhor, aquele que viver pelo Senhor nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Davi matou Golias. O povo soube que existe um Deus de Israel. O povo sabe que existe um Deus da IBN Renovo. Eu e você sabemos que existe um Deus que é por mim e por você. Finalizando, glória a Deus por isso. Agora é sério. Finalizando mesmo. O nome do Senhor, ele foi glorificado. Porque um gigante se levantou contra o povo de Deus. E eu quero declarar algo hoje sobre a sua vida. Nós somos povo de Deus. O que Israel precisava era que Golias fosse morto, e foi. Porque Deus assim fez. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos, sim ou não? O que eu estou dizendo de precisar não é de uma sacola de pão, ou de 1 litro de leite, ou de um sacolão. Não é isso que eu estou me falando. Eu estou falando sobre aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu estou falando sobre muitas vezes aquela cura que você tanto anseia. É um gigante que levantou na sua vida, uma enfermidade que brada igual Golias, que te afronta o dia a dia, e você começa a acreditar que essa enfermidade ela nunca vai cair. Ei, Deus, ele pode todas as coisas. Eu estava em Boa Vista, eu vi o testemunho de uma missionária. Ela subiu no altar para pregar e ela começou a testemunhar sobre a luta dela com um câncer. E ela começou a questionar Deus, dizendo: eu sou uma mulher de oração e o Senhor sabe disso. Eu sou uma mulher que busca aprender da Tua palavra, viver a Tua palavra, eu prego a Tua palavra, e o Senhor sabe disso. E o Espírito Santo falou para ela: filha, de tudo que você está falando eu sei, mas será que você consegue lembrar que eu posso te curar? Ela disse: eu sei que o Senhor pode me curar, então para de questionar e me fala o que você quer. E ela disse: Senhor, eu quero continuar pregando a Tua palavra, e para isso eu preciso ser curada. E ela foi. Ela estava lá curada, pregando a palavra. Muitas vezes eu quero ter a minha vida transformada financeiramente. O meu sonho, pastor, era entrar 2025 sem dever ninguém, no azul. Ei, o ano não acabou ainda. Deus, ele pode mudar a tua história hoje, amanhã, mas eu quero saber se você acredita. Sabe o casamento que você vê e fala assim: olha, eu acho que não vai ter jeito, mas não. Deixa eu falar uma coisa para você. Começa a olhar igual Davi. Ei, começa a olhar igual Davi. O seu foco não é Golias, não é na espada, é nele. Senhor, aos meus olhos parece que não tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito. Ei, faz o mais fácil. Sabe, faz o mais fácil. Nós muitas vezes estamos frustrados, cansados, desanimados, porque nós estamos buscando fazer o mais difícil, aquilo que nós não fomos chamados para fazer.
Ei, milagre quem faz é Ele, Deus do impossível é Ele. Você só faz aquilo que é possível. Não consigo resolver, pastor, entrega na mão dEle. Entrega. Você quer ver uma coisa que o pai gosta de ouvir do filho? Pai, eu não consigo resolver, o senhor pode me ajudar na hora. Mas a gente fica dando murro de ponta de faca. Eu creio que Deus ele pode curar você. Eu creio que Deus ele pode restaurar a sua vida financeira. Eu creio que Deus ele pode estabelecer uma união no seu relacionamento com coisa que você nunca teve na sua vida. Eu creio nesse Deus que traz à existência aquilo que não existe para abençoar os seus. Deus ele traz. Não existe paz, Ele tem. Não existe amor, Ele tem. Não existe prosperidade, Ele tem. Não existe cura, Ele tem. Ele tem. Ei, eu já fiz a oração, sabe como? Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu preciso que o Senhor faça eu acreditar, porque do jeito que está eu não acredito. Porque tem vezes que nós estamos igual Tomé, a gente precisa ver. Ei, a gente precisa crer, porque Deus ele faz. Se coloca de pé em nome de Jesus. Medo. Quantas pessoas que estão paralisadas por causa de medo? Ei, rejeita esse sentimento da sua vida. Ouça o que o Senhor fala para você. Deus nunca vai falar para você ficar com medo de algo, não. Pelo contrário, Deus ele quer que a gente confie nele. Deus ele quer que a gente avance. Deus quer que a gente ore e fale para ele: Senhor, me dê a direção. E quando ele der a direção, vai, porque não tem erro. Não tem. Não tem. E se ele falou, vai acontecer. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Antes de passar a palavra para o louvor, eu quero perguntar para você: existe alguém em nosso meio que nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje entendeu que precisa colocar sua vida na presença do Senhor e quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém em nosso meio? Se tiver, me dá um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, que nunca fez, mas hoje quer fazer, eu te convido a dar um sinal com a sua mão, ou a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com o Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida para o Senhor? Uma coisa eu tenho certeza: medo você não tem de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas se tiver alguém, mais uma vez, que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida para o Senhor, reconciliar com o Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se não tem, nós vamos orar e o louvor vai adorar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Deus, porque a tua palavra é a palavra que nos encoraja. A tua palavra é a palavra que nos mantém, Senhor, vivo, nos mantém de pé. A tua palavra, Senhor, é que clareia, Senhor, os nossos caminhos, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, todos os nossos sonhos, nossos projetos. Porque muitas vezes aos olhos, Senhor, nós não somos capazes, nós não temos condições, mas Tu és o Deus que pode todas as coisas e o Senhor pode nos surpreender. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor venha liberar na vida dos Teus filhos tudo aquilo que eles estão necessitando, Pai. A cura, a libertação, o renovo, Senhor.
Trazer, Senhor, em nome de Jesus, Deus, a prosperidade, Pai. Trazer, Senhor, a restauração no lar, no casamento, Senhor. Senhor, aonde tiver uma falta, Senhor, que o Senhor possa suprir, porque Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que cuida do Teu povo. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus.